Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Atos, capítulos 7 a 9. O capítulo 6 de Atos concluiu com a história de Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e que não podia ser resistido pelo povo, pois falava com sabedoria e no poder do Espírito. Por conta disso, alguns judeus o conduziram até o Sinédrio, o acusando de falar contra o santo lugar e contra a lei, pregando a Jesus o Nazareno, que haveria de destruir este lugar e transformar os costumes de Moisés. É o discurso do capítulo 7 quem rebate essa acusação feita por esses homens. Estevão responde a essa acusação com uma longa exposição da história de Israel. Ele começa por Abraão, o pai dos judeus, e que foi chamado por Deus recebendo muitas promessas. Avança para a história de Isaac e de Jacó, conta como José foi vendido pelos irmãos, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições no Egito, concedendo graça e sabedoria para que ele se tornasse governador daquela nação, do Egito. Relembra a história de Moisés, que foi rejeitado inicialmente aos 40 anos, quando tentou defender um dos hebreus dos egípcios. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los, mas não foi isso que aconteceu. Por isso, rejeitado, fugiu para Midian. Passados 40 anos, ele voltou ao Egito, enviado pelo Senhor, que ouviu o gemido do seu povo e desceu para libertá-lo. Foi Moisés quem profetizou acerca de um dos irmãos de Israel que se levantaria e seria um profeta semelhante a ele. Porém, a história de Israel foi marcada continuamente pela rebeldia. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. Fizeram um bezerro de ouro. O seu coração se afastou do Senhor e Deus se afastou deles e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas, citando Amós. E assim como seus pais, os judeus, os israelitas da época de Estevão, eram homens teimosos e incircuncisos de coração, que estavam continuamente resistindo ao Espírito Santo. Após essa forte confrontação, Estevão foi morto, apedrejado, e aqueles que o apedrejaram deixaram suas vestes aos pés de Saulo, um jovem que estava acompanhando este ato. Após a morte de Estevão, levanta-se uma grande perseguição, e Saulo é um poderoso instrumento dos judeus para perseguir a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando-os na prisão. O seu propósito era destruir a igreja. Porém, nesse cenário, a igreja cresceu. Ao se espalhar, a igreja começou a pregar o evangelho em muitas outras regiões. Um exemplo disso é Filipe, um dos diáconos que passa a pregar em Samaria. E ali obtém sucesso, com uma grande audiência, uma multidão que ouvia atenta a sua voz. Simão, um homem que praticava artes mágicas e levava o povo de Samaria à admiração, também aparentemente se converte. Posteriormente, ele é repreendido por tentar comprar o dom do Espírito Santo. Um relato que mostra a clara distinção entre a verdadeira fé cristã, o poder que vem do Espírito Santo, e o paganismo, que procura conquistar as coisas de forma material. A conclusão do capítulo 8 mostra o anjo do Senhor enviando Filipe para que fosse ao deserto e pregasse a um oficial etíope. Nesse cenário, o etíope se converte ao Senhor e desfruta da alegria. O capítulo 9 mostra a conversão de Saulo, aquele que havia perseguido a igreja e lutava para destruir a igreja. Agora tem um encontro com Cristo e é completamente transformado. Paulo havia ido a Damasco para prender cristãos, mas ao sair dali, começa a proclamar que Jesus é o Filho de Deus. Por conta disso, os judeus decidiram matar a Saulo, e ele foi obrigado a fugir da cidade por um cesto durante a noite. Ao chegar a Jerusalém, Saulo enfrenta a rejeição pelos próprios discípulos, que não acreditavam que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, o filho da consolação, o acolhe. E Paulo passa a enfrentar novas perseguições por conta da sua pregação, sendo encaminhado para Tarso. O capítulo 9 conclui com o avanço de Pedro para as regiões dos gentios. Em Lida, ele curou Enéas, que estava há 8 anos paralítico. Em Jope, ressuscitou a Dorcas, uma mulher notável por suas boas obras e esmolas.
Assim a igreja avançou para a região dos gentios. Esses textos de Atos mostram mais uma vez que o evangelho continua avançando apesar da oposição, das perseguições e dos diversos conflitos que se instalam no meio da igreja. Mesmo diante da pressão do sinédrio, Estevão foi firme e pregou o evangelho, confrontando o coração endurecido dos judeus. A perseguição levantada pelos judeus e fortalecida por Paulo foi o instrumento de Deus para que o evangelho avançasse para outras regiões, atingindo até mesmo gentios em Lida e Jope. A confrontação com Simão, o mágico, mostra a distinção da fé cristã do paganismo. E a conversão de Paulo mostra o poder do evangelho, que transforma até mesmo um dos mais cruéis inimigos da igreja em agora testemunha de Cristo. Cristo é pregado e engrandecido no texto tanto pela pregação de Estevão como pela sua recepção na glória com Cristo. Ele é o rei que está à destra de Deus e que agora recebe o primeiro mártir da igreja, o primeiro discípulo a derramar o seu sangue por amor do evangelho. Cristo é o rei que governa o coração do seu povo. Prova disso é Saulo, que após encontrar seu grande rei, agora vê as suas defesas serem derrubadas, destruídas, e se rende totalmente a Cristo, tornando-se uma testemunha do Senhor Jesus. O reino de Cristo continua avançando, e ele continua sendo engrandecido em toda a terra. A partir desses textos, nós vemos que Cristo continua governando a sua igreja. Sabemos que o nosso Deus tem um compromisso em expandir o seu reino, e o faz de formas que muitas vezes não entendemos. Mesmo o martírio de Estevão, a perseguição de Saulo, todas as coisas cooperaram para que o evangelho se expandisse naquela terra, naquele contexto. E o mesmo tem acontecido hoje. Por mais que a igreja enfrente dificuldades, perseguições, oposições, por mais que o nosso trabalho pareça não avançar, podemos ter a convicção de que Deus continua agindo no seu povo fiel, sendo fiéis a Ele. Estaremos justamente no centro de sua vontade, cumprindo o seu querer, e o reino de Cristo continuará avançando. Que, olhando para essa realidade, que, sendo lembrados dessa verdade, nós prossigamos testemunhando de Cristo com alegria.